Está na economia, irmão. Estou brincando. Me dá poder de filho. Isso ainda é meu. É o quê? Esse ainda é meu. É minha cara esse ainda. Isso aí. Amados e queridos irmãos, a igreja que o apóstolo Paulo, através das suas viagens missionárias, inclusive abrindo um parênteses com os amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um instrumento nas mãos de Deus, como ele mesmo disse a ele ali no caminho de Damasco, e disse a Ananias, o Senhor, disse, ele vai ver o quanto, por minha causa, pela minha obra, ele vai ser usado, vai ter sofrimento. O apóstolo Paulo, ele foi um marco no desenvolvimento, na propagação do Evangelho. Este homem, quando se converteu, quero só fazer aqui alguns detalhes a respeito dele. Ele passa em torno de 14 anos, quando lê a Bíblia, talvez você não compreenda isso. Você acha que Paulo se converteu e já foi para o ministério. Não foi assim não, viu? Ele passou 14 anos de preparação. É porque a Bíblia, quando você, vamos dizer, você está lendo no capítulo 7, está no 8, aí já vem Paulo pregando e você diz, ele já está... Mas ali tem um espaço de tempo muito grande. O apóstolo Paulo passa um período grande de preparação até propriamente entrar no ministério. E, estando ele no ministério, ele executa 3 viagens missionárias. E aí, estas viagens é onde ele atinge a Ásia, ele vai até a Grécia, ele evangeliza parte também do Oriente, e ele chega até a Itália, parte da Europa. Então ele foi um canal de propagação do Evangelho, que Deus quis assim. E em uma dessas viagens missionárias, ele chega na cidade de Éfeso. Era uma cidade grega. O povo de Éfeso, como também todas as culturas daquela época, era um povo arraigado na idolatria. E a principal deusa dos efésios era a Diana. Diana era a principal, mas o povo grego, em especial, era um povo diferenciado quanto a esta questão dos ídolos. Eles talvez fosse o povo que mais tivessem ídolos naquela época. Era deuses para tudo, na verdade, o povo grego. Então era um povo que tinha a sua cultura completamente arraigada através da idolatria de vários deuses. Então não foi fácil o apóstolo Paulo evangelizar, principalmente quando alguém está fincado na religiosidade. Religiosidade é terrível. Quando alguém está fincado na religiosidade, é um grupo a ser evangelizado mais difícil que tem. Concorda, Zé? Você tem mesmo um padre aí? É muito difícil quando alguém está fincado na religiosidade. Era o caso dos irmãos do povo de Efésios, ali na igreja de Éfeso. No entanto, devemos lembrar sempre que quem faz a obra é o Espírito de Deus. Nós não fomos chamados para convencer alguém, de jeito nenhum. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação através de Cristo Jesus. E claro,
Deus, Ele coloca na nossa vida que o maior anúncio do Evangelho é a sua própria vida, o teu testemunho. O teu testemunho é suficiente para tu falar para outros. Então nós somos chamados para isso. E quem faz a obra é o Espírito de Deus. Escrito lá em João, quando Jesus falou, olha, eu vou, mas o Consolador virá, o Espírito da verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para você entender esses três elementos, do pecado é o Espírito que convence que nós somos pecadores, que a pessoa é pecadora. Ele traz à tona esse peso desse sentimento horripilante do que é o pecado na vida. É o Espírito que convence. Justiça, ele convence da justiça, que significa que os meus pecados, a minha vida de pecado, no caso quem está no pecado, na prática contínua, vai ter uma justiça um dia. Um dia vai ser julgado. Então é o Espírito que diz, olha, ou tu se arrepende ou tu vais ser julgado. Então há uma justiça para... Desculpe, não, eu estou errado na minha observação. Há uma justiça para livrar do pecado. Jesus Cristo. Aí o Espírito vem e diz, ó, você é pecador, se você viver assim, você vai se acabar. Desde a boca. Mas há uma justiça. Há um meio para você sair desta escravidão. Jesus. Aí o Espírito começa a convencer no coração, na vida, que Jesus é o único remédio. E o juízo, agora sim, é quando eu não quero. Aí meu pecado, como pecador, e negando a justiça que é Jesus, um dia vai ter juízo, vai ter julgamento. E eu vou ser julgado pelos meus atos. Então quem faz a obra é o Espírito de Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Não vai evangelizar e querer ali que a pessoa se converta. Não faça isso. Você só precisa pregar a palavra. Falar da tua própria vida. Falar do que Jesus tem feito por você. E o Espírito é suficiente para mostrar isso. Então o apóstolo foi para Éfeso e lá ele fez a obra. Ele pregou o Evangelho. O Evangelho, irmãos, tem uma primícia. Está na tua vida e está na minha. Quando o Evangelho verdadeiramente está na tua vida, Deus, Ele mostra que está contigo. E é isso que faz as pessoas olharem isso e ver a diferença. Deus, Ele autentica a sua obra. O Evangelho não são um conjunto de palavras filosóficas, humanista, motivacional apenas, nesse contexto. Antes, o Evangelho é o poder de Deus na tua vida. E as pessoas contemplam isso. Então, quando Paulo estava ali, as pessoas puderam ver o agir de Deus na vida daqueles homens. Hoje acontece a mesma coisa? Claro que acontece. Não da forma que acontecia lá. Nós não encontramos tanto milagres, prodígios, maravilhas, curas. Claro que nós não vemos isso. Tirando, claro, algumas igrejas especializadas na área. Estava doendo aonde? O cotovelo. Ficou bom quando ficou. Estava doendo aonde? A cabeça. Mas eu estava aleijado, comecei a andar. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. Porque quando eu quero fazer mercadologia da palavra de Deus, eu invento muita coisa. Estava doendo aonde, irmã? Minha cabeça. Oh, glória a Deus e aleluia. A irmã estava cega, estou vendo agora. Você não vê isso. Naquela época, tinha muitos milagres, prodígios, maravilhas, curas. Deus autenticava, até porque era o começo do Evangelho e precisava ter uma propagação muito grande. Não é que não aconteça hoje, acontece sim. Mas as maravilhas de Deus continuam sendo autenticadas para o Evangelho na tua vida? Sim. A tua mudança de vida, o teu jeito de viver, as bênçãos de Deus que são conferidas na tua vida.
Então tudo isso é uma mudança, é um milagre de Deus na tua vida. Quem tu eras e quem tu és. Então, do mesmo jeito lá, que tem a configuração de cura, prodígio, sinais, maravilhas, essas mesmas maravilhas estão hoje também dentro de um contexto da tua mudança, da tua vida nova em Cristo Jesus, que as pessoas veem isso. Por isso, eu não posso pregar o Evangelho se minha vida não tiver um testemunho. O Evangelho tem que ser pregado com testemunho, para que quando eu der as costas, as pessoas não fiquem falando de mim. Digam, opa, ali, lá vai fulano. Não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aí Paulo prega em Efésios, e Deus faz a obra. O povo muito difícil. Aí você vai abrir no capítulo 6, versículo 10, onde nós vamos tratar disso aqui. Nós estamos, irmãos, necessariamente envolvidos numa batalha espiritual. A coisa é séria. O povo de Efésios, devido à sua idolatria, seu estilo de vida, sua cultura, foi difícil para aquele povo o Evangelho, poder deixar toda aquele amaranhado de deuses para abraçar o Evangelho de Deus. Aí o apóstolo Paulo, que ele tinha uma prática, ele evangelizava, aí firmava uma igreja através da sua evangelização. A igreja era na casa de alguém, não era como assim tem. Aí depois ele mandava uma carta, como essa carta aqui, que se chama Cartas Doutrinárias. Ele mandava a carta porque ele não podia ir. Muitas dessas cartas, inclusive, foram escritas quando ele já estava preso lá em Roma, na Itália, que já era o seu fim, inclusive. Aí ele não podia ir mais para aquele local onde ele evangelizou. Aí o que ele fazia? Escrevia uma carta para para doutrinar o povo. Então, os irmãos da igreja de Éfeso, eles tinham uma luta constante, devido a tudo que eles vivenciaram no passado. Aí o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo, ele vai dando algumas orientações, vai dando ele vai, só fazendo aqui uma recapitulação rápida, ele vai informar aos irmãos da igreja de Éfeso, olha, queridos, estou aqui aplicando, lembrem-se, capítulo 1, lembrem-se que Deus tem bênçãos maiores para dar para vocês, bênçãos espirituais. Capítulo 2, ele vai tocar, dizer, olha, a salvação, ele é um dom de Deus. A salvação é pela graça. Estar em Cristo é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Capítulo 3, ele vai fazer uma defesa da sua vida de pregação. Ele vai falar que ele é pregador, Deus o levantou para pregar entre eles ali, entre os gentios. E Paulo, no capítulo 3, também mostra o amor que ele tem pelos efésios, pelos irmãos. Capítulo 4, o apóstolo ele vai falar, olha, é importante que vocês estejam unidos, porque nós somos um corpo de Cristo, uma unidade. Aí ele vai dar vários conselhos. Ainda no capítulo 4, ele vai dar um conselho de como ter uma vida cristã verdadeira. Ele vai falar vivendo como filhos de Deus, como deve ser. Você tem a partir do versículo 17 do capítulo 4. Aí ele diz aos irmãos, olha irmãos, quanto ao trato passado, despojai-vos do velho homem. Deixa o velho homem para trás. Esse homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, deixa para trás. Vive uma vida boa em Cristo. Deixa a mentira. Fala a verdade entre vocês.
Não deem lugar ao diabo. Versículo 29, estou no capítulo 4, só fazendo uma recapitulação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Estou no capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe, mas aqui promove edificação, para que se beneficiem, para que aqueles que ouvem. Aí ele traz aqui, olha, irmãos, vivam uma vida cristã séria, para que você não entristeça o Espírito de Deus. São os conselhos do apóstolo dar, irmãos. Aí ele diz, versículo 31, deixa a amargura, deixa a ira, a cólera. Engraçado, teve uma vez que o irmão disse, irmão, olha, estão lembrados daquela época que teve um surto de cólera? Aí o irmão, está inclusive na Bíblia, irmão. Aí ele pegou o texto, ó, cólera. Aí eu fiquei vendo assim, irmão. Deixa a cólera, que é está irritado, a ira, a briga, a blasfêmia, toda malícia, deixa isso, irmãos. Tire entre vós, antes, versículo 32, sede um para com os outros benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Então ele fica dando esses conselhos, ele continua, sede meus imitadores, deixa a prostituição, desse capítulo 5, versículo 3, impureza, deixa isso tudo de lado. Versículo 11, não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem oculto até dizê-lo é vergonhoso. Aí ele vai dando esses conselhos, falando de tudo isso. Aí ele agora chega no capítulo 6, sobre esta batalha. Aí nós vamos ler a partir do versículo 10. Aí ele faz o seguinte, ele vem dando conselho falando como é. Aí ele chega no versículo 10 e diz assim, ó, no demais, é como se ele dissesse, vou concluir agora, irmãos. Vou concluir com vocês, irmãos. No demais, por fim, deixa eu lhe ensinar uma coisa importante. Deus inspira o apóstolo, porque não é o apóstolo, é Deus usando a vida dele. Deus inspira o apóstolo para dar uma das ricas lições quanto à batalha espiritual que você está envolvido e que eu estou envolvido. Por fim, é a expressão no demais, por fim, concluindo, irmãos meus, deixa eu lhe ensinar uma coisa importante. Aí Deus falando, inspirando o apóstolo, diga ao meu povo, que no demais, eles devem se fortalecer, versículo 10, na força do meu poder. Aí ele vai começar a traçar os elementos necessários, primordiais, para que eu nessa batalha espiritual, nesta guerra, eu possa sempre vencer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, versículo 10, no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, e sim contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Depois eu faço o comentário dos versículos. Portanto, já que a luta não é contra carne nem sangue, porque é contra as potestades, principados,
Sendo esta luta contra principados, potestades, forças espirituais, logo você não pode fazer nada. Tu podes lutar contra o diabo, humanamente falando, como pessoa? Não. É impossível. Nossa luta não é contra a carne, é contra. Logo, você não pode lutar contra ele. Mas a guerra é contigo. Aí o Senhor vai dizer: então o que é que você tem que fazer? Ele vai ensinar aqui. Portanto, versículo 13: toma a armadura de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus, Ele nos municia, nos dá aquilo que precisamos para enfrentar esta guerra, esta luta espiritual, que como um crente, quem é crente de verdade, está envolvido na luta. Eu estou na luta, irmão? Tá. É crente de verdade? Está na luta. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir, versículo 13, no dia mau. E havendo feito tudo, você ficar de pé. Estais, pois, firmes. Veja que sempre no texto a palavra firmeza ou firme se repete. Porque Deus quer você de pé. Quer você firme. Quer você não caído. Quem quer você caído é o inimigo. Mas Deus quer você está firme, para que possais estar firme. Estais, pois, firmes. Como é que eu posso estar firme? Só um jeito. Estais, pois, firmes, versículo 14, tomando a armadura de Deus. Cingindo o vosso lombo com a verdade. É a primeira arma. A verdade. Vestida a couraça da justiça. Segunda arma. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Terceira arma. Tomai sobretudo o escudo da fé. Quarta arma. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Quinta arma. Tomai também o capacete da salvação. E a sexta arma, a espada do Espírito, tomai, que é a palavra de Deus. São 6 armas, e o versículo 18 termina dizendo: orai em todo tempo. Não há arma também, não necessariamente. Eu não posso usar as armas espirituais sem ser debaixo da oração. Podemos, aqui como a armadura de Deus, distintamente, detalhadamente como arma, não. As armas estão bem claras aqui. Cingindo o lombo, a couraça da justiça, os pés, o calçado, o escudo, a espada e o capacete. Agora, na verdade, o apóstolo que vivia na época do domínio romano, Deus, quando inspira, ele está visualizando um soldado romano. É o que ele está visualizando. Então, essa armadura aqui é literalmente um soldado romano. Agora, não se usa essas armas sem ser debaixo de oração. Oração, orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí termina aqui no versículo 18. Vamos voltar para o 10. Pois não, fala. Esse finalzinho aí. Vigiar nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aí, os santos somos nós, a igreja, exato. Pastor,
Não está errado, não está errado em fazer isso. Não está errado. Só que propriamente detalhado quanto a uma armadura romana, você tem aqui 6 armas. Mas não está errado. Porque, por exemplo, você fortalecer no Senhor, você pode dizer que é uma arma. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 10 traz a grande instrução. Aonde é que está confiando? A palavra de confiança, Orai também para que quando seja andado abrir a palavra de confiança. Aí a pregação, né, do Evangelho. Vamos lá, vamos para aqui agora. Grande instrução de Deus para a minha vida e tua vida. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. É Deus inspirando o apóstolo, dizendo: olha, diga a meu povo que o que eles precisarem, eles encontram em mim. A vida do crente, ela tem que estar respaldada na presença do Senhor. A presença do Senhor me dá forças, fortaleza para a minha vida. O apóstolo, ele não vai falar das armas antes de dizer: você precisa ser forte. E para você ser forte, você tem que estar na minha presença. Porque imagina, irmãos, você dar essas armas, é uma guerra. A um fraco, ao despreparado, ao destreinado, bota para a guerra o fraco, destreinado e fraco e despreparado. Ele vai ser o primeiro a ser morto. E as armas estão com ele, mas ele não sabe o que fazer. Ele está despreparado, ele está fraco. Aí o Senhor diz, em primeiro lugar, antes do uso da arma: eu sou a tua força. E aí onde você entende que você não precisa fazer nada, Deus, através da tua vida, na presença dEle, Ele age. Ele faz. E você, em meio à luta, você fica forte. Porque você está se fortalecendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa da instrução do Senhor à igreja dos irmãos lá em Efésios, que passavam por uma luta constante, por estar deixando a religiosidade, a idolatria, os ídolos. Aí o Senhor fala: você em mim. Resumindo, em Deus, irmãos, no Senhor, seja qual for o meu problema. Por isso que é muito bom ser crente. Porque crente é uma coisa maravilhosa. Seja qual for minha dificuldade, eu sempre tenho vitória no Senhor. Agora eu preciso estar me fortalecendo. Essa é a primeira instrução. A segunda, que é uma instrução também, o apóstolo vai falar das armas, e vai resumi-las, chamando-as de armadura. Mas ele traz uma palavra aqui de Deus. Entenda sempre, Deus está falando com a sua igreja. Aí ele diz: mande o meu povo se revestir da armadura que eu dou para eles. Isso é interessante, irmãos. Porque muitas vezes nós cruzamos muitos braços, ficamos muito acomodados. Eu não estou falando de acomodação de ir, não, eu vou lá resolver, não estou falando disso, irmão. Não, eu deixei de estar acomodado para ele, não estou falando disso. Acomodados espiritualmente. E a luta, irmãos, não é pela tua força, pela minha força, não são pelos meus recursos físicos, materiais. A luta, que como está claro aqui, ela é espiritual. O inimigo é invisível, é espiritual, não é carnal. Aí o Senhor diz assim: diga meu povo que eu estou dando algo para eles. Agora é necessário, essa palavrinha aqui, que eles se revistam. E eu acho isso muito interessante. Por quê?
A palavra revestir-vos não é uma atitude que eu posso tomar por você, nem você por mim. Só você pode se revestir. É a mesma coisa que você trocar de roupa. Vista-se. Eu tenho que ir lá e eu próprio me vestir. É o que Deus está dizendo. Você é que tem que se revestir da minha armadura. É uma atitude sua. Revestir-vos. Ninguém pode colocar em mim esta armadura. Só eu posso ir lá e tomar esta atitude. Aí o Senhor diz, vá lá e se reviste. De toda. Não é o uso de algumas. É o uso de toda a armadura. Porque nesta guerra, nesta batalha, se faz necessário, nos momentos que se exija, o uso das armas. Eu não posso me vestir e deixar de lado o escudo. Só ir com a espada. Não posso deixar a espada de lado e ir com as demais. Tiro o capacete, deixo de lado e só vou com... toda, está aqui escrito. Toda a armadura de Deus. Então, queridos, quem é que faz isso? Só você. Você é dono da tua vida. Tua vida espiritual é você que vai dar conta a Deus. Então você tem que se revestir. Aí, ele vai falar do inimigo, já a partir do versículo 11, do versículo 12, ele vai falar do inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo, ele é forte. Algumas palavras são usadas contra este inimigo. Chama ele de astuto. Astuto é sagacidade. Astuto é aquele que age de forma ardilosa. Tentando aqui, vou colocar algumas palavras mais simples. É aquele que ri para você, diz que é teu amigo, mas por trás está te apunhalando. Este é o diabo. Traduzindo aqui, falando aqui, ele é o astuto. Ele lança ciladas astutas, porque ele é astuto. Aí vai ter a relação. Quem são esses? Potestades, que na verdade o resumo disso, potestades, principados, forças espirituais nas regiões celestiais, isso é uma coisa só, na verdade. São espíritos, anjos caídos, demônios, que travam esta luta contra a igreja constantemente. Aí o apóstolo, Deus, fala, diga meu povo, veja a importância dessa palavra, que logo a luta deles não é contra a carne, nem contra o sangue. Resumindo, irmãos, não é contra o ser humano. Por isso, quando alguém te ofender, quando acontecer alguma coisa que está partindo de uma outra pessoa contra você, lembre-se que quem está por trás é o maligno. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Talvez você me pergunte, mas e a participação humana? Tem, claro. Mas a Bíblia nos ensina que, fundamentalmente, a nossa luta não é contra o ser humano. É contra o que está por trás dele, o inimigo. Por isso, queridos, devemos ter cuidado com as nossas ações com relação ao nosso irmão, para que a gente não esteja travando batalhas e lutas no campo material, humano, contra outra pessoa, com palavras tais como essas: não gosto de fulano,
cicrano é assim, assim, assado, e começa uma série de sentimentos e comportamentos contra a pessoa em si. E é isso que o diabo quer. Que eu não enxergue o lado espiritual, que eu enxergue apenas o físico, o carnal. Pois não temos que lutar contra a carne e sangue, ele faz a colocação no 12. Então, nossa luta é contra este inimigo. E na observação, não é contra a carne, contra uma pessoa. Versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus. Você que tem que tomar. Você que tem que se revestir. Para que possais resistir. Fora de Deus, irmãos, eu não consigo nada. Mas com Deus, eu sempre sou vencedor. É o que a palavra diz. Somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Como é que eu posso resistir no dia mau? Com Deus, com a armadura de Deus, nos momentos difíceis. Tomai a armadura de Deus, para que você possa estar firme, de pé. Aí vamos começar aqui as armas. Versículo 14. Lembra? No final do versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso ele quer nos dizer que é uma batalha no céu? Não, no céu não. Nos ares? Não. No caso, a hostes da maldade. Nas regiões celestiais é só uma ratificação. Ratificação não, ratificação, confirmação, para mostrar não que a coisa é num ambiente físico, humano, mas nas regiões celestiais. É uma confirmação, mais uma vez, de a luta espiritual. É o invisível, não é o visível. Mas a batalha se trava aqui. Humanamente, no sentido do contexto de igreja contra o inimigo, nós estamos travando aqui. Então, essa colocação regiões celestiais é só um posicionamento de dizer o seguinte: olha, é invisível, é oculto, não é visível, material, humano. Então é a colocação no mesmo caso de potestade, principados e por aí em diante. É a mesma coisa, na verdade. Não tem uma divisão de dizer a guerra é celestial. Não. A guerra é travada em todos os momentos. Agora Deus, isso é muito interessante, porque Deus não luta contra o diabo, isso é óbvio. Nem o diabo vai lutar contra Deus. Não existe isso. Não, porque Deus está lutando contra o diabo. Isso não existe. Porque Deus é Deus, irmão. Se Deus der um sopro, o diabo já era, né? Assim, o mundo já era, a vida já era. Mas Deus permite esta luta. Contra quem? A igreja dele. A luta é contra a igreja de Deus também. E eu acho isso muito bom, irmãos. Por que Deus permite essa luta? Porque um dos objetivos dessa permissão é para você ficar mais crente, você se fortalecer. Porque uma das piores coisas na vida humana, e Deus sabe disso, porque foi Ele que nos construiu, é que todo ser humano, ele é comodista, é acomodado. E a pior coisa que tem é o sono. Estou falando não dormir, é o sono do deixa para lá, mas de todo jeito, anda. Então Deus já permite estas lutas para que eu possa entender. Primeiro, que eu possa ficar alerta. Segundo, entender que Ele é Deus, que eu possa cada vez mais conhecê-lo na minha vida. Irmãos,
eu tenho 37 anos, queria ter muito 22, 23, mas eu já cheguei aos 37, o tempo está passando. Mas uma coisa interessante, eu não sou o mesmo crente que eu era quando tinha 22 anos, 23 anos, apesar de ter me convertido com 17. O que eu já passei na minha vida, que Deus permitiu, me levou a ser um crente amadurecido, irmão. Então Deus permite isso para que eu o contemple a majestade e a grandeza dele. E logo também na luta eu não possa ficar parado. Então a luta espiritual, Deus permite por alguns fatores importantes na vida do crente. Então é exatamente isso. Mas aqui região celestial não quer dizer que é lá, só é lá, é a briga, não tem nada a ver isso. Vamos lá para as armas. Primeira arma vai falar: estáis, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo. É cingido o lombo, o corpo, que antes de vir a armadura do soldado romano, primeiro vinha uma roupa por baixo da armadura. Cingindo o vosso lombo, ele chama esta roupa interior de verdade. Primeira arma na vida do crente. O crente não pode andar com mentira. O crente vai mentir? Vai. Ninguém é tolo aqui para dizer que você não mente. É até um absurdo. Mas você não pode andar com mentira. Você vai, pode acontecer no momento que você mentir, mas a mentira não pode fazer parte da sua vida. A prática da mentira. A raça humana, tirando a igreja, um dos aspectos da degeneração humana, você pode olhar, é a mentira. As pessoas estão afundadas na mentira. É por isso que a Bíblia diz aqui e acolá, diz: deixai a mentira, deixa o engano, deixa a falsidade, porque mentira é tudo isso, engano, falsidade. Se alguém mente, ele mente para enganar. Ele mente porque a mentira gera logo o retrato da pessoa como falsa, aquela pessoa. Quem mente está enganando. Primeira arma espiritual da armadura, a verdade. Deus quer que nós andemos sempre com a verdade, com a honestidade, com um padrão de sinceridade na nossa vida. Deus quer que nós, esta é a primeira arma que o crente possui na sua vida, a verdade. É por isso que o crente verdadeiro, claro, né? Não o crente que é joio, mas o ímpio que está colado na mentira. O que é que ele diz logo do crente? Não, o irmão não mente. O conceito é esse, porque glória a Deus e aleluia, irmãos, porque a igreja é vista, apesar de ser falada, mas é vista como lugar da verdade. O irmão pratica a verdade. Então a primeira arma que vem no corpo, ali na roupa, é a verdade. Segunda arma, vamos dar uma agilizada porque eu passei muito tempo, também está no versículo 14, vestida a couraça da justiça. Aí depois da primeira roupa vem a segunda, que agora é a couraça. A couraça da justiça. O crente, em tudo, ele não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu não posso ser bonzinho para um e desprezar o outro. Eu tenho que ser em tudo justo. Eu não posso ter dois comportamentos, ser dúbio. Eu tenho que ter um único comportamento. Se eu sou sincero com o irmão aqui, eu devo ser sincero com aquele ali. Não porque aquele ali faz agrados a mim,
e aí eu sou sincero com ele, mas esse aqui eu desprezo. Você está sendo injusto. Você tem que viver uma vida pautada no rigor das coisas justas, da couraça da justiça. Não pode haver dupla personalidade. Fulano é dessa forma, eu sou dessa forma aqui, ou no lugar, ou com fulano, e com outros eu já não sou. Não posso fazer isso. Eu tenho que ter um padrão. Justiça quer dizer uma linha reta. Justiça é um padrão. E aí eu dou glória a Deus porque a igreja, ela segue um padrão. Padrão de verdade, de justiça, que é Cristo Jesus. Mas a segunda arma é o teu padrão de comportamento, de vida, que você tem, para que as pessoas não olhem para você e digam, aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Você mudou o seu padrão. Você está usando para um lado um peso, para o outro você já usa uma outra medida. Você é o mesmo, aonde você estiver, com quem você estiver, o seu comportamento é o mesmo. Então a segunda arma, a justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Veja que nós não podemos ficar sem calçado, né, irmãos? Porque os pés, primeiro, é o local onde está diretamente no chão e pode ser facilmente afetado. Aí o apóstolo, Deus diz, diga meu povo que só tem um jeito para eles andarem bem, sem se machucar. É se eles estiverem com o Evangelho, com a verdade do Evangelho na vida deles. Andando, aqui é o sentido de caminhada, andando o Evangelho com a proteção, nesse caso nos pés, para que você ao andar não possa ser atingido. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, só resumindo, para que o Evangelho, os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus, sempre estejam na minha vida. Aí eu estarei sempre, por onde eu andar, protegido. Porque os princípios de Deus, os ensinamentos dele, sempre está nos meus pés. No sentido de andar, no sentido de caminhar, no sentido de ser facilmente os pés, é o local onde você é mais vulnerável. E atingir os teus pés, você deixa de andar. Você paralisa. Quem pode andar com o pé ferido? Não tem como. Então a gente não fere os pés por causa de uma proteção que a gente coloca, o calçado. Aí Deus diz, para você andar, você tem que estar com os princípios que eu te ensino na tua vida. Você nunca será atingido. Continuará sempre andando. Tomando sobretudo, veja a palavra, irmãos. É como se desse uma salientação maior para o escudo. Sobretudo. Tomando sobretudo o escudo da fé. Por que a expressão sobretudo? Uma coisa que é interessante, na caminhada cristã da vida, o escudo da fé é o mais usado. Você sabia disso? Por isso que é a expressão sobretudo, porque você vai usar mais o escudo da fé. O escudo, o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Veja a expressão, o maligno quando bota para investir, ele investe pesado. Veja a expressão, inflamado, dardos inflamados. Na caminhada cristã,
nós somos envolvidos por N coisas. Muitas coisas. Aí o escudo tem que estar em evidência. Vem uma situação, você, escudo da fé, Deus é na minha vida. Eita, coisa boa, né, irmão? Vem outra situação, eu sei a quem vou buscar para resolver isso. Escudo da fé. Vem uma outra situação, está faltando dinheiro, está desempregado, eu vou orar ao Senhor, escudo da fé, porque Ele abre portas onde não tem portas. Então o escudo da fé, queridos, é o exercício da confiança em Deus na tua caminhada cristã. Você tem que usar. Deixa eu me aprofundar nisso aqui. Quando você murmura, quando você reclama, quando você começa a xingar e etc, etc, você não está usando o escudo. Porque o escudo da fé é a certeza de que você tem um Deus na tua vida que cuida de você em todos os momentos. É o escudo da fé. Você está ali, ó, protegido. E só esse escudo é que pode apagar os dardos do maligno. Não tem outro que possa apagar. A tua confiança natural nas coisas humanas, materiais. Não, eu vou para fulano, porque fulano resolve. Não sou, irmãos. Você tem que ir para Deus, porque só Ele apaga os dardos inflamados do maligno. Então, usa o teu escudo com fé. Na vida cristã, a arma mais usada é o escudo, irmãos. O escudo, ele é mais usado. E aí os irmãos já entenderam perfeitamente quando se coloca. Versículo 17. Tomai o capacete da salvação. O capacete está na cabeça. E aí Deus diga ao meu povo que a mente deles, que é o local, o cérebro, a cabeça, tem que estar protegida. Aí aqui com o capacete da salvação. Eu tenho que entender, queridos, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida disso. A minha mente, a salvação, o Evangelho, Deus, porque quando você vai falar de salvação, você tem que se reportar à obra da cruz, a ressurreição ao terceiro dia, as promessas de Deus. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: entenda que o que eu faço para você tem que servir como um capacete protetor para a tua vida, para você não deixar, porque é na mente, irmãos, onde se trava as batalhas. Por isso, se tua mente não estiver edificada, Jesus na tua vida, você quando sair por essas portas, não chegar em casa, se você, irmão, não tiver uma vida cristã fora da igreja, você dançou, meu irmão. Você está pensando que vida cristã é dentro da igreja? Não existe isso, irmãos. Vida cristã é fora da igreja, aqui. Eu já disse várias vezes lá na igreja, lá quando eu fazia parte do pastor Sebastião, aqui é só o lugar, aqui é o intervalo do jogo. O jogo está lá fora. O intervalo do jogo, como é, meu irmão, o intervalo do jogo? Jogo de futebol, estou falando. O que é que faz, né? 10 minutos, todo mundo está cansado, vamos lá, vai para o vestiário para quê? Descansar, beber uma água, passar gelol na canela, que tanta relapada ele já levou, para depois de 10 minutos começar o jogo de novo. Aqui é um intervalo. Cada culto é um intervalo do jogo. A briga está lá fora, irmão. A vida cristã está lá fora. Se você não tem a tua mente tomada pelas coisas de Deus, pela vida do Senhor, a salvação impregnada na tua vida, irmão, já era. Porque a mente é o lugar da entrada, das seduções. Por isso Jesus falou algo importante: cuidado com os teus olhos, porque são os olhos a entrada da vida. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se eles forem maus, teu corpo estará em trevas. Cuidado com os teus olhos, porque está na mente, irmãos. Tudo está aqui. Aí o Senhor diz: toma o capacete da salvação. Tudo que eu estou te ensinando
aplica na tua vida, na tua mente, para você ficar protegido. E por fim, nós temos aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, irmãos, eu vi uma vez um irmão fazer o seguinte, eu achei muito interessante aquele exemplo que ele deu. Muitos crentes, você tem que acabar com isso. Só fica assim com o escudo, na guerra. Só se defendendo. E esquece que tem uma espada na bainha. Com José, só assim ele viria para a igreja. Esquece que tem uma espada na bainha. Aí fica se defendendo. Irmão, tomai também a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é que o Senhor está ensinando para a minha vida e tua vida? Aí o Senhor diz, fala lá para o meu povo que eles têm na bainha da sua vida, da armadura espiritual, uma arma poderosa que é a minha palavra. Manda ele parar apenas de se defender e ataque. Aí, como é que acontece isso? O diabo começa a dizer, ó, tu és assim, 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 tu não vais conseguir, porque assim, assim. Aí você fica só se defendendo, não, Deus é por mim, Deus vai me ajudar. Aí você também tem que tirar a espada e dizer, Satanás, em nome de Jesus, vai embora, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Ele tem o melhor para a minha vida. Tirar a espada, ou usar a espada do Espírito, querido, é usar a palavra de Deus contra esses problemas, essas guerras, essas dificuldades que o crente enfrenta. É você usar a palavra em teu favor. O diabo só tem uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus, o Senhor, que a palavra é o Senhor, é o verbo encarnado, é a palavra de Deus. Então, eu não posso ficar apenas me defendendo com o escudo e deixando a espada de lado. Eu tenho que também atacar. E o maior exemplo disso, nós tivemos o próprio Jesus. Quando no deserto, ao ser tentado, ele usou a palavra. Não, Satanás, porque está escrito. Não, Satanás, porque está escrito. Não, Satanás, porque está escrito. Por 3 vezes, ele usou a expressão está escrito. Queridos, fazendo tudo isso como? Debaixo da oração. Fortalecer-se no Senhor, em primeiro lugar. Eu tenho que ter minha vida de fortalecimento em Deus. Começa onde, meu irmão? Na igreja. Não, eu vou para a igreja porque minha vida se fortalece na igreja também. Mas primordialmente, tua vida se fortalece fora da igreja. Fortalecer-se no Senhor. Lembrar que a luta é contra o reino invisível, não é contra a carne e pessoas. Deus dispõe para a minha vida, já que a guerra é espiritual, uma arma poderosa, que é a armadura dele. Essa armadura está dividida em 6 armas: verdade, justiça, o calçado, o capacete, o escudo e a espada. São quantas? Verdade, justiça, calçado, está faltando mais um, né? Escudo, capacete e espada. E a palavra. 6 armas. Aí a palavra diz no versículo 10 que tem que usar toda. Eu não posso deixar uma de lado, tem que ser toda. Na guerra, irmãos, nós temos que usar a armadura de Deus. Aí você em casa já lê melhor, já medita melhor, já faz uma reflexão melhor. Mas entenda, o objetivo da lição de agora de manhã é você entender a necessidade, não é a necessidade, é entender os detalhes que acontecem na vida espiritual. Essa guerra, esses envolvimentos, o que é que Deus está colocando na tua vida. Aprenda a ser um crente de verdade.
Você tem que aprender a ser um crente verdadeiro. Como é que eu aprendo? Pela Bíblia. E em tudo, orar. Vamos deixar de orar? Nunca podemos deixar de orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Para vencer, sempre tem que ser com Deus. Na armadura espiritual que Ele dispõe para nós. Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Porque certamente a Tua palavra, ela tem tudo que nós precisamos. Ela nos ensina. E Tu és sábio, Senhor. Porque Tu sabes o que nos faz crescer e o que não nos faz crescer. Por isso, Senhor, Tu permites que estejamos envolvidos nas batalhas espirituais, ensinando-nos com quem lutamos. Mas Tu és tão grande que deixaste para nós a armadura que Tu elaboraste para a nossa vida, Senhor. A verdade, a justiça, os pés calçados com o Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a Tua palavra que é a espada, Senhor. Para que nós nessa luta sempre sejamos vencedores, em todo momento, usando elas em oração, para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado porque precisamos aprender para poder caminhar nesta guerra, nesta luta, Jesus amado. Continua com a Tua igreja, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos beba só uma aguinha para nós